Boa noite a todos. Nós vamos pedir mais uma vez que Jesus nos inspire, nos fortaleça e agradecer de fato a oportunidade de nós estarmos nessa casa de luz, agradecermos a Jesus, aos nossos anjos da guarda, agradecermos novamente ao convite dos nossos queridos irmãos, o Marcos e a Tânia, agradecer também ao Semente de Luz, porque da última vez que aqui nós estivemos, nós os convidamos e aqui eles estão novamente. E agradecer a todos vocês, mais uma vez, pela simpatia, pelo carinho e pela presença. Entendendo que, ao deixarmos os nossos lares, nós viemos em busca do pão espiritual. E lá na nossa casa, antes de aqui nós chegarmos, nós já vamos emitindo esse pensamento, essa busca da espiritualidade em forma de fluidos, de vibrações, de socorro, de paz e de luz. O nosso tema da noite é um tema muito simples, mas que traz para nós grandes ensinamentos. O tema é Evangelho no Lar. Mas antes de nós falarmos, nós vamos pedir que vocês cantem, né? E a terceira música... Obrigado. Então vamos, assim, através da música, né? E através das palavras que o nosso irmão vai nos trazer, assim, procurar sentir Jesus, sentir Deus dentro de nós. Ouço Deus no murmúrio das águas dos rios. Ouço Deus no furor de ciclones bravios. Ouço Deus no cantar matinal dos pardais. Ouço Deus no lamento de pobres mortais. Vejo Deus nas estrelas perenes de luz. Vejo Deus no esplendor que a alvorada traduz. Vejo Deus no suave perfume da flor. Vejo Deus no adeus companheiro da dor. Sinto Deus na saudade que evoca lembranças. Sinto Deus no morrer de febris esperanças. Sinto Deus na tristeza de ver-te partir. Sinto Deus na tua volta, irmão, a sorrir. Cristo, quero ser instrumento de tua paz e do teu infinito amor. Onde houver ódio e rancor, que eu leve a concórdia, que eu leve o amor. Onde a ofensa que
dói, que eu leve o perdão. Onde houver a discórdia, que eu leve a união e tua paz. Onde houver erro, Senhor, que eu leve a verdade, fruto de tua luz. Onde encontrar desespero, que eu leve a esperança do teu nome, Jesus. Onde a ofensa que dói, que eu leve o perdão. Onde houver a discórdia, que eu leve a união e tua paz. Onde encontrar um irmão a chorar de tristeza, sem ter voz e nem vez, quero bem no seu coração semear alegria pra florir gratidão. Onde a ofensa que dói, que eu leve o perdão. Onde houver a discórdia, que eu leve a união e tua paz. Mestre, que eu saiba amar, compreender, consolar e dar sem receber. Quero sempre mais perdoar, trabalhar na conquista e vitória da paz. Onde a ofensa que dói, que eu leve o perdão. Onde houver a discórdia, que eu leve a união e tua paz. Então agora nós vamos cantar uma música que realmente acontece nas casas espíritas, quando a gente está cantando, quando a gente está orando, né? Ou em qualquer lugar, né, que a gente estiver, e os espíritos presentes nos trarão. Quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quanta
assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Nós gostaríamos de iniciar lembrando uma passagem evangélica trazida para todos nós do evangelista Mateus, capítulo 18, versículo 20, ao qual ele narra dizendo o seguinte: onde houver duas ou mais pessoas reunidas em meu nome, entre eles eu estarei. No capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, que todos nós conhecemos com o título Coletâneas de Preces Espíritas, no item 4 e 5, o insigne codificador da doutrina espírita, Allan Kardec, traz para todos nós preciosos apontamentos, afirmando que quando nós, como na noite de hoje, nos reunimos com a intenção de alimentarmos os nossos espíritos, de buscarmos Jesus, de tentar compreender um pouquinho mais o Evangelho, com toda certeza, não somente Jesus, como também os teus emissários de luz, os anjos da guarda, aqui aportam para renovar as nossas energias, para nos fortalecer. Assim bem como, quando aqui nós chegamos, e muitas vezes repleto de paz e de saúde, temos em casa um ente querido, passando por algumas dificuldades. Com toda certeza, eles levarão também a sua ajuda, a sua proteção. Porque a casa que nos acolhe, sob a bendita luz de Jesus em nossas vidas, ela tem como ação precípua não somente nos ajudar, mas também ajudar, levar apoio e socorro também aos nossos entes queridos, em tudo aquilo que de fato se fizer necessário. Basta com isso nós mantermos a nossa concentração, o nosso objetivo. Algumas pessoas nos perguntam como poderemos de fato manter a concentração. Porque o ato de concentrar não é simplesmente nós fecharmos os nossos olhos, comprimirmos as nossas pálpebras e acharmos que estamos concentrados. Concentração nada mais é do que nós virmos em busca do objetivo ao qual a casa está caracterizada. É a busca espiritual. É nós nos concentrarmos no objetivo de sempre. De tomarmos o passe, a água frutificada, de ouvirmos uma preleção, de ouvirmos uma música, de compartilharmos com os mesmos pensamentos, com os mesmos ideais. Já tivemos a oportunidade de irmos em algumas casas espíritas, não por culpa da casa, mas muitas vezes os trabalhos, como hoje, inicia-se às 8 horas. Algumas pessoas chegam às 19h20, às 19h30. E aí elas trazem alguns conflitos. E algumas pessoas conversam de forma paralela,
de alguns assuntos que não competem à casa, ou outras se apossam dos celulares e estão lá brincando, se distraindo. Quando inicia-se o trabalho, ou quando é chamada para o passe, acredito que talvez, por uma ação miraculosa, só de colocarmos o pé na câmara de passe, tudo se esvai. No entanto, nós sabemos perfeitamente que tudo vem de um preparo, de tudo vem de uma construção. É a mesma coisa que, de repente, um professor, por mais eloquente que ele seja, por mais preparado que esteja, de uma forma metódica, se ele se preparar para dar a aula, e, no entanto, o aluno se dispersar, se estiver pensando em outras coisas que não a lição daquela noite, daquela tarde, daquela manhã, ele só está de corpo presente, quanto a mente está em outro lugar. O que estamos dizendo é simplesmente uma questão de nós buscarmos a espiritualidade, de acreditarmos que, de fato, o nosso pouco tempo em que estejamos aqui, nós recebemos e muito. Valorosos amigos espirituais, não somente ligados aos da casa, mas ligados também aos nossos corações, estão junto de nós, transmitindo fluidos, energias, curando-nos muitas vezes de algum mal-estar, de alguma doença, mas nós não nos damos conta. Somente quando nós partirmos para o plano espiritual, é que quando nós vermos na tela do mundo espiritual, nós vamos ver o quanto eles têm nos ajudado, o quanto eles despendem de forças para que nós continuemos no nosso bom caminho. Outrora, com toda certeza, nós buscávamos outros caminhos que não os do bem, nesta ou em encarnações passadas. No entanto, algo de bom despertou em nosso íntimo a alegria de pelo menos ouvirmos falar de Jesus, de pelo menos tomarmos um passe, ouvirmos a música, tomarmos a água fluidificada, abraçarmos-nos, nos cumprimentarmos com pessoas do mesmo ideal, que conjugam a palavra Jesus, tão esquecidas lá fora, tão mal incompreendida, mas nós que somos espíritas, que ainda seguimos essa cartilha da doutrina espírita de Kardec, a nós não poderemos de forma alguma dizer que não sabemos, que não conhecemos, porque ela vem de encontro às nossas expectativas. Quando, nessa bela música anterior, que disse que uma das questões é nós perdoarmos, nós devemos sim perdoarmos sempre. Porque nós que estamos aqui na noite de hoje, ouvindo o Evangelho, refletindo, é a nós que Jesus pede que nós perdoamos, que nós compreendemos o próximo. E o próximo, mais próximo, são aqueles com quem nós convivemos, que muitas vezes está na pessoa da nossa esposa, do esposo, dos filhos, dos irmãos e dos pais. São as primeiras para as quais nós devemos perdoar, compreender e ajudar sempre. Mesmo que algumas pessoas não compartilhem conosco do pensamento do Espiritismo, mas com toda certeza eles observam o nosso exemplo. E nós, com certeza, já passamos por algumas experiências que basta nós errarmos, fazermos alguma coisa de forma equivocada, para que alguém aponte o dedo e diga: mas você não leu o Evangelho? Você não foi lá no Fraternidade Irmã Maria? Você não está participando de um curso, não aplica passe, não ouve a música, não está constantemente lendo? Portanto, por que você fez isso? Então, não somente os encarnados, mas também os desencarnados são implacáveis algumas vezes com os nossos equívocos. Portanto, levantar orando a Deus, pedindo equilíbrio e paz é muito importante.
Agradecer à noite pelo dia que passamos e por tantas coisas que recebemos é imprescindível. Pela noite que se aproxima e por tudo que nós recebemos. Saibamos agradecer. Como disse muito bem a nossa querida irmã Tânia, quantas coisas nós recebemos. Nós todos aqui temos o poder de enxergar, de ouvir, de falar, de gesticular, de caminhar, de andar. Tantas coisas. Estamos de posse de um corpo perfeito. É o maior tesouro que Deus concedeu na atual existência para nós progredirmos, para nós evoluirmos. Um dia, com toda certeza, Deus, na sua infinita bondade, perguntará: o que fizestes do tesouro que eu coloquei em tuas mãos? E nós vamos dizer: Senhor, mas nós só éramos pobres, miseráveis, nós tínhamos muitas dificuldades. E Deus nos dirá: eu não falo sobre a riqueza monetária, eu falo sobre esse corpo que nós lhe emprestamos para você investir e evoluir em espírito e verdade. Porque nos deu os olhos para enxergarmos o bem, deu-nos ouvido para nós nos apercebermos das coisas boas, deu-nos as mãos para nos ajudar, para amparar, deu-nos as pernas, os pés, para caminharmos e ir de encontro aos necessitados. E no entanto, infelizmente ainda, nós temos ouvidos somente para o mal, falarmos do mal, pensarmos no mal e a prática do mal. Mas nós que aqui estamos aprendendo um pouquinho mais. E neste aprender, nós vamos então falarmos de uma questão muito importante, que é então o Evangelho no lar, ao qual teceremos rápidos comentários, mas com toda certeza nós veremos que é um parâmetro para nós, se não praticamos, poderemos colocar em prática, não hoje, mas com toda certeza amanhã ou depois. Mas podemos então ouvir mais uma música. Um certo dia o homem esteve aqui, tinha o olhar mais belo que já existiu, tinha no cantar uma oração, no falar a mais linda canção que já se ouviu. Sua voz falava só de amor, todo gesto seu era de amor e paz, que ele trazia no coração. Ele pelos campos caminhou, subiu as montanhas e falou do amor maior. Fez a luz brilhar na escuridão, o sol nascer em cada coração que compreendeu que além da vida que se tem, existe uma outra vida além, e assim o renascer, morrer não é o fim. Todo mundo junto, vai. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e o caminho certo pra seguir. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e um caminho certo pra seguir. Eu sei que ele um dia vai voltar,
e nos mesmos campos procurar o que plantou e colher o que de bom nasceu, chorar pelas sementes que morreu sem florescer. Mas ainda há tempo de plantar, fazer dentro de si a flor do bem crescer, para lhe entregar quando ele aqui chegar. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e um caminho certo pra seguir. Maralá. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e um caminho certo pra seguir. A prática do Evangelho no lar, conhecido naturalmente por todos nós, é uma questão muito simples ao qual nós reservamos um dia. Antes, porém, haveremos de conversar com aqueles que fazem parte do nosso círculo familiar. Com o marido, com a esposa, com os filhos, com os irmãos, com os pais. E escolhermos um dia e um horário mais conveniente para a prática do culto cristão no lar. Se nós, algumas vezes de sábados, nós temos vários compromissos aos domingos, escolhemos um dia e um horário que é mais conveniente, que com toda certeza estará o maior grupo possível para o Evangelho no lar. A primeira questão é escolher o dia e escolher o horário. Ao escolher o dia e o horário, estando reunidos, nós podemos então colocarmos uma música ao fundo, alguns CDs à luz da oração. Algumas vezes, quando nós realizamos o Evangelho, antes daquele horário pela tarde, já começamos a escutar músicas à luz da oração para ir higienizando o ambiente. Normalmente, nós realizamos o Evangelho no máximo de 20 a 30 minutos. Escolhemos então, como hoje é a quarta-feira, das 20 às 20h30. Então todos nós estamos reunidos com a música ao fundo. Podemos colocar uma jarra d'água com alguns copos para pedir futuramente, antes do encerramento, que os mentores possam fluidificar as águas, colocando ali o remédio indispensável aos nossos corações. Podemos apagar a luz, não deixar totalmente em penumbra, mas meia luz, para que não desperte as curiosidades. E assim pedimos que todos fechem os olhos, como na noite de hoje, e façamos uma oração inicial. A oração não deve ser longa, nem lida, mas dita do fundo do coração. Pode perfeitamente ser o Pai Nosso, dita com muito amor e respeito. Mas podemos também, naquele instante, pedir a todos que fechem os olhos e dizermos mais ou menos assim: Jesus, de infinita bondade, permite que os mentores amigos participem do nosso singelo Evangelho no lar. Que Ele nos inspire, que nos fortaleça e que nos traga a sua paz. Se conosco hoje e sempre. Se nós tivermos crianças, podemos já incuti-lo em seus coraçõezinhos, que ele também faça uma prece. Ele pode ir treinando, participando conosco.
pode fazer o Pai Nosso, e de uma forma singela, porque os mentores sempre estarão presentes. Muito mais ainda, partindo a prece de um coração infantil, muito mais luz em nosso ambiente. Após a prece, nós acenderemos a luz e teremos lá sobre a mesa o Evangelho segundo o Espiritismo, ou uma obra espírita. Tendo o Evangelho segundo o Espiritismo, podemos usar de duas formas: ou fazermos leituras metódicas, do capítulo 1, Não vim destruir a lei, até o 28, coletâneas de preces espíritas, lendo pequenos trechos, para não se tornar cansativo a quem quer que seja. Ao lermos aquele pequeno trecho, há o comentário. Então, voltando, nós podemos fazer a leitura metódica ou abrir ao acaso. Tanto um quanto o outro, leituras pequenas. Após a leitura, aí nós temos o comentário. O comentário é sempre sobre a lição. Procurar nunca fugir ao texto, aquilo que Jesus preparou para nós. Seja um tema amor, caridade, solidariedade, perdão, reencarnação. Quando nós estivermos comentando, jamais apontar o erro de quem quer que seja. Está vendo? O que você está falando aqui, o Evangelho, alguém fez isso essa semana. Nós, graças a Deus, não fazemos isso nunca. Graças a Deus, porque já compreendemos. Quando nós estivermos falando sobre o Evangelho, não cutucarmos, ó, é para você. O Evangelho é para todos nós. Sempre está nos chamando a atenção. Está vendo, mamãe? Está vendo, papai? Está vendo, meu filho? Não. O Evangelho é Jesus no lar. É Jesus naquele momento nos abençoando, nos protegendo, nos perdoando pelos deslizes que nós cometemos durante a semana que se passou. A cada lição, nós vamos tentar colocar em prática. Se nós novamente deslizarmos, se nós novamente nos equivocarmos, não vamos deixar de praticar o Evangelho no lar. Novamente o Evangelho chega a nos chamar a atenção, a cada um diferentemente. A cada vez que nós chegamos também à casa espírita e ouvimos preleções diferentes, com toda certeza serve para nós progredirmos, para nós repensarmos, para nós pararmos e falarmos: isso eu não faço mais, mas isso que eu faço, eu vou tentar vencer. Então os comentários devem ser também rápidos, sem muita eloquência ou não muito cansativo. E permitir que todos falem, porque à medida que todos falem, vão se ligando no plano espiritual. Se nós deixarmos somente uma pessoa fala, outros vão dormir, vão descansar, não estarão nem aí, não estarão nem comprometidos com o Evangelho. Então, se nós nos acostumarmos e fala nem que for uma palavrinha, é que nem aqueles obsessores que vão no centro. Fale pelo menos Deus, perdão. Fale alguma coisa. Vamos nos atendo no Evangelho. Dessa forma, automaticamente nós vamos nos ligando ao plano espiritual, porque é assim que funciona. Cada vez que nós tentamos compreender alguma coisa, nos ligamos com a nossa mente ao plano espiritual, se achega um irmão da espiritualidade e vai nos inspirando. Hoje com uma palavra, amanhã com meia dúzia, amanhã depois com uma página inteira, e logo adiante teremos um palestrante que nem o nosso Oswaldo, falando mais de 1 hora. Por quê? Porque um dia ele começou, falou meia hora, 40 minutos, e assim foi com qualquer um de nós. E aí, ao falarmos em torno do Evangelho, nós vamos fazer o encerramento. Podemos levar uma folha ou um caderno, aonde nós podemos anotar alguns nomes, pedindo aos amigos espirituais que protejam, mesmo da família, que leve proteção, que leve ajuda,
alguém que vai passar por uma cirurgia, que está passando por uma necessidade, por uma dificuldade. Naquele momento, quando nós pensamos, o nosso pensamento vibra, energia, bons fluidos, e vai até aonde está a pessoa querida, ligados aos nossos corações. Se nós não colocarmos os nomes na folha, podemos também falar o nome do pai, do tio, que de repente está viajando, que de repente está passando por uma dificuldade. Façamos a prece de encerramento, agradecendo a Deus, a Jesus, por aquele instante de reunião, que mais uma vez nos proporcionou momentos de paz e de luz. Pedimos que abençoe todos aqueles nomes que estão anotados ali. Podemos falar alguns nomes, agradecemos pela oportunidade da reunião, e encerramos o Evangelho, pedindo também que fluidifique as águas, né? Podemos colocar o copo na frente de cada um, colocando a água, pedindo para fluidificar. Pois bem, o Evangelho tem algumas questões importantes. Primeiro, é a questão da pontualidade e constância. Se nós decidimos de fato realizar o Evangelho no lar, que escolhemos o dia e horário ao qual nós não vamos falhar nunca, porque amigos espirituais valorosos estão ali. E seria muito desagradável chegar a um local onde fala, não, hoje eu não faço Evangelho. Imaginemos que eu quero aprender alguma coisa. E aí eu peço, com todo respeito, né, para o Oswaldo e para o Marcos, olha, vocês podem ir lá na segunda-feira, das 19 às 20, me ajudar? Pode, eles se dispõem. Aí eles vão uma vez, duas vezes. Aí de repente chega lá antes das 19, porque eles são pontuais, responsáveis. E eles estão se predispondo a me ajudar. Aí eu falo, não, hoje não. Pode ser outro dia? Aí eles, né, com todo carinho e respeito, tá bom, outro dia eles voltam. Aí no outro dia volta, em vez de ser às 19, vamos fazer às 19h30? Aí começa a aborrecer. Aí chega lá um dia às 19, mas eu já fiz das 18 às 19. Se nós, seres humanos, muitas vezes nos desagradamos, os amigos espirituais, eles têm muita responsabilidade. Eles reservam aquele momento, aquele dia, aquele horário para estar conosco. Então, que nós nos apropriemos da pontualidade e constância. Pensando na pontualidade e na constância, nós vamos observando que todos nós aqui temos muitas responsabilidades. Se nós colocamos o alimento na mesa, o pão de cada dia, se pagamos as nossas contas, estudamos, é porque nós temos um compromisso com a pontualidade na escola, no serviço e em outros locais, como também constantemente estamos ali. Se estamos no emprego e falamos, hoje eu não vou, o aluno fala, amanhã eu não vou. Então nós seremos futuramente ou desempregados ou reprovados. Então o comprometimento com a espiritualidade é muito mais importante, é muito mais séria. E se eles deixam de vir os amigos espirituais bons, virão quem? Virão outros que não os do bem, pela nossa imprudência, pela nossa falta de responsabilidade. Não devemos também fazer do Evangelho no lar uma sessão mediúnica, nem de psicografia, porque cabe à casa espírita ao qual nós frequentamos. Cabe nós recorrermos aos irmãos da casa, quando no Evangelho no lar, de repente, alguma coisa, nós nos orientarmos com pessoas da casa, que com toda certeza vai nos direcionarmos para uma sessão mediúnica, para a aplicação de passe, para uma sessão de psicografia e outras coisas mais. Então o Evangelho no lar é uma reunião em família, é o estudo do Evangelho, é o momento em que nós podemos contar com os amigos espirituais, valorosos e bons, que estão sempre nos orientando. Fazer sempre. E eu gostaria de abrir um parênteses e pedir um favor. Aqueles que fazem Evangelho no lar, ou irão começar o Evangelho no lar, por gentileza, meu nome, José Carlos, professor, não se esqueça de mim, com todo carinho, por favor. Embora hoje os alunos são muito bons,
né? Eles prestam atenção, mas ainda nós enfrentamos assim um problema nosso, que não sabemos dominar. Então, por favor, de novo, José Carlos, se vocês estão acostumados a colocar em ordem alfabética, põe meu primeiro, por misericórdia. Um dia perguntaram para Chico, Chico, você precisa de prece? Ele respondeu, e depressa. Então, se ele precisava sempre de prece, imaginemos nós. E lembrando de Chico Xavier, gostaríamos de lembrar uma passagem. Na década de 1950, Chico Xavier morava ainda em Pedro Leopoldo. Em Pedro Leopoldo aconteceu um assassinato. Um jovem, numa ponte, foi assassinado. Vivia somente ele e a mãe viúva. Ele era o esteio do lar. Ele foi assassinado. As autoridades não encontraram o porquê daquele assassinato, nem a pessoa que havia praticado esse hediondo crime naquela época. A mãe ficou muito desesperada e periodicamente Chico Xavier ia à casa dessa senhora consolar, levar uma ajuda. Passaram-se 8 meses, Chico Xavier estava em sua casa e de repente apareceu um espírito muito luminoso e disse, Chico, nós gostaríamos que hoje você e mais 3 pessoas fossem na casa daquela senhora e realizasse o evangelho no lar. Não teve dúvida. Chico Xavier, no dia seguinte, provavelmente às 8 horas, bateu à casa daquela mulher, que estava muito vivo ainda o assassinato do filho. E ela, conhecendo, abriu as portas, estava muito feliz, e falou, Chico, eu estou com alimento no fogo, hoje eu fiz uma sopa. Pois bem, mas antes nós gostaríamos de fazer o evangelho. Podemos? E ela falou, claro. Então ela trouxe um pedaço de pano branco, colocou sobre a mesa, uma jarra d'água, alguns copos, muito pobre. E aí, Chico Xavier havia levado o evangelho segundo o Espiritismo. Deu à mulher e pediu que ela abrisse ao acaso. Quando ela abriu o evangelho, caiu na parte perdão das ofensas. Chico Xavier então passou para um colega para ler. Quando ele ia começar a ler, bateram na porta. Então pediu licença, a mulher foi atender e era um mendigo, todo sujo, todo esfarrapado. E a mulher perguntou-lhe, em que eu posso servi-lo? Eu estou com muita fome. Há 3 dias que eu não me alimento. Já bati de porta em porta e fui enxotado. Eu não sei por que estou batendo à sua porta. A senhora poderia, pelo amor de Deus, me dar um prato de comida? E a mulher disse, posso sim. Inclusive, eu terminei o jantar. Está pronto sobre o fogão. Só que antes nós estamos fazendo o culto do evangelho no lar. Se você entrar e participar do evangelho conosco, logo depois todos nós haveremos de jantar. Você aceita? O mendigo sem jeito entrou, fechou a porta, sentou num canto. E aí o rapaz leu a página Perdão das Ofensas. Logo depois, Chico Xavier teceu os comentários. Quando Chico Xavier terminou, aquela senhora disse, sabe, Chico, inúmeras vezes você tem vindo à minha casa, e eu ainda não entendo profundamente a questão de causa e efeito. Ainda está muito vivo o assassinato do meu filho. Mas eu devo confessar-lhe que nessa semana eu tive alguns sonhos. E de coração, se eu visse hoje a pessoa que tirou a vida do meu filho, eu perdoaria de coração.
Sabe por quê, Chico? Algumas coisas do Evangelho eu não entendo, mas o que entendo é que ele também tem mãe. Eu sei também que um dia ele deverá voltar e pagar pelo crime perpetrado a meu filho. Mas diante do sofrimento dele, muitas vezes quem vai sofrer mais é a sua mãezinha. Assim como eu sofro a perda do meu filho. Portanto, aonde quer que ele esteja, eu perdoo de coração. Eu perdoo aquele que um dia lá na ponte tirou a vida do meu filho. O mendigo então olhou para a mulher e disse: a senhora é mãe do assassinado? Sou sim. Naquele instante o mendigo se jogou às pernas dela, aos pés, e começou a chorar. Quem matou seu filho foi eu. No momento de loucura, no momento de desespero. Sem eu lhe pedir perdão, a senhora já me disse que me perdoaria. E eu devo dizer-lhe que amanhã mesmo eu irei às autoridades e vou me entregar. Porque foi pela fome, foi pelo desespero, foi pela loucura. Algumas coisas povoavam meu coração, a minha mente. Me perdoe. Então nós vemos isso acontecer na década de 50. Chico Xavier trouxe essa lição para todos nós, porque todos nós, muitas vezes, não conseguimos perdoar coisas pequenas, muito mais simples. Então o Evangelho simplesmente é momentos de reflexão, de amor ao próximo e de compreensão. Que possamos ter em mente que todos nós estamos na Terra evoluindo, compreendendo um pouquinho mais. Se hoje não sabe, com certeza amanhã saberá. Os que estão ainda engatinhando serão anjos da guarda futuramente. Mas o mais importante é que o Evangelho é para cada um de nós. E saibamos compreender cada momento das nossas vidas o que Jesus quer de nós. E com toda certeza o que Ele quer é que nós nos amemos uns aos outros, que nós nos perdoemos, que nós nos compreendemos. Que se nós nesta noite pudermos levar uma pequena compreensão de tudo isso, nós já seremos felizes e com certeza os amigos espirituais estarão conosco. Portanto, mais uma música. Cansado de tanto sofrer, venho hoje buscar sua luz. Quem alivia o meu padecer? Jesus, Jesus, Jesus. Caminhando por entre espinhos, sinto aos ombros o peso da cruz. Quem suas mãos virá oferecer? Jesus, Jesus, Jesus. Estenda sobre nós as suas mãos. Jesus, cure as feridas de nossos corações. Jesus, no seu abraço me
vem me curar, vem me curar. Se a doença e a dor me alcança e a tristeza meus passos conduz, quem virá me socorrer? Jesus, Jesus, Jesus. Nos momentos que sofro e choro, na amplidão uma estrela reluz, e com sua luz vem me envolver. Jesus, Jesus, Jesus. Jesus, estenda sobre nós as suas mãos. Jesus, cure as feridas de nossos corações. Jesus, no seu abraço me deixo embalar. Oh Jesus, vem me curar, vem me curar, vem me curar. Oh Jesus, vem me curar, vem me curar, vem me curar. E para terminar, eu gostaria de deixar um remédio para vocês. Todos nós precisamos, né? Uma dor de cabeça, dor de estômago, nós recorremos a um remédio material. No entanto, tem um remédio espiritual que eu gostaria que vocês ficasse gravado e a partir de mim colocarmos em prática. Eu vou lhes indicar um remédio que jamais tem falhado, que trouxe paz e alegria àqueles que têm usado. 10 gramas de paciência, 20 gramas de humildade, 50 gramas de amor, 70 de caridade. Observe esse remédio com a maior atenção, porém terão que adicionar 100 gramas de compreensão. E pode, se for necessário, a dosagem aumentar, que não existe perigo algum que lhes venha intoxicar. E onde está esse remédio? Perguntarão. Que tal efeito produz? No Evangelho do nosso Mestre Jesus. Mas, se ainda quiserem obter mais paz, mais fé e otimismo, todos nós devemos estudar com toda atenção as obras do Espiritismo. Que Deus abençoe, que nos dê a sua paz e nos fortaleça. Que assim seja. Obrigado.